Gente, atrasada para a nossa live. Coloquei também a votação de última hora lá no grupo, né? Desculpem, gente, eu tava fazendo um teste de travas mentais. E aí, agora que eu consegui ver também a resposta de vocês, tá? Espero que vocês estejam bem. Vamos fazer uma live aqui breve, né? Pra poder falar um pouquinho sobre o perfeccionismo. Fiquei devendo pra vocês de ontem, né? Fui viver o mundo o mundo real e esqueci do mundo online, gente. Por isso que a gente precisa do Google Agenda, né? E aí não coloquei no meu Google Agenda e realmente tive um dia atípico e não me lembrei do nosso encontro de ontem. Boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Bem-vindos, todo mundo chegando aí? Sejam bem-vindos. A gente já vai começar logo com o tema, tá? Gente, manda aviãozinho aí pro pessoal que vocês conhecem, porque eu não tive tempo, né? Nem de avisar lá no grupo. Que a gente já tá agora online. Eu vou tentar conectar o meu WhatsApp aqui rapidinho, enquanto eu falo com vocês, pra avisar lá que a gente já está ao vivo, tá bom? Espero que você esteja bem. Oi, mames! Tudo bem, amore? Mãe, que saudade de você. Gente, tô com tanta saudade da minha mãe. Boa noite. Boa noite, Camila. Como é que você tá? Carlitia, tudo bem? Carlitia entrou aí. Sei, gente, manda aviãozinho pra galera. E eu tenho um alvo hoje, tá? Pra essa live. Quero, quanto mais pessoas conectadas aí, ser atingido, né? Boa noite, Keila, tudo bem? Nessa live de hoje, vamos só alinhar o tema, né? Pra quem tá por fora, a gente vai falar um pouquinho sobre o perfeccionismo. Desculpa, inclusive, tá? Por ter chegado um pouquinho mais tarde. Mas hoje, né, a gente vai falar a respeito do perfeccionismo, dicas e gatilhos para destravar, tá ok? Perfeccionismo, dicas e gatilhos para destravar. Temos perfeccionistas aí? Temos perfeccionistas aí, gente? Vocês se acham perfeccionistas? Vão me dizendo aí. Essa questão do perfeccionismo, né? É uma coisa que a gente ouve muito, né? As pessoas se sentirem assim, né? Extremamente exageradas, né? Exigentes com elas mesmas, né? Isso é muito comum. Perfeccionismo até demais, Carla disse, né? Isso é inclusive, né? A perfeição é uma das travas do método de identificação de travas mentais que eu uso no meu tratamento. É uma das travas mentais, né, mais comuns é a trava do perfeccionismo. Quando essa trava, né, ela é acusada como alta, a pessoa apresenta, né, características bem peculiares. Inclusive, vou falar um pouquinho sobre elas hoje, tá? Eile, boa noite, bem-vinda. Geralmente, né, uma pessoa perfeccionista tende, né, a ter comportamentos. A gente até falou um pouquinho sobre isso aqui em outras lives. Só rapidinho, gente, avisar que minha cunhada avisa a Carol dessa live, porque eu acho que vai ajudar ela demais. A gente conversou sobre perfeccionismo. Ela também já fez o teste de travas, né? Já avisa ela aí, gente. Tô pedindo todo mundo para mandar os aviãozinhos aí pra galera, né, para participar, porque eu não consegui avisar, tá? Que a gente estaria ao vivo agora. Vai conseguir entrar aqui, só um minutinho que eu vou avisar. Só avisar aqui o pessoal do grupo Área VIP, gente. Inclusive, esse tema foi escolhido pelo pessoal do grupo, tá? Se você ainda não participa, é só entrar, tá? No link da minha bio, tem lá os detalhes, tá? Pra você clicar lá e já entrar direto no grupo, tá bom? O grupo Área VIP é um grupo gratuito. Vou explicar isso brevemente aqui pra vocês. E que você pode participar para ter uma atenção mais especial, um atendimento mais direcionado, tá? Mandei lá no grupo. E esse atendimento ajuda, né? Porque eu consigo conhecer vocês mais de perto, saber mais a necessidade de vocês, tá? Entender mais a respeito daquilo que vocês estão precisando. Ai, que pena, Lê. Vou tentar deixar gravado pra ela, tá? Vou ver se eu consigo.
Então, o tema, né, propriamente dito é esse, né? Perfeccionismo. Primeiro, gente, a gente tá falando aqui sobre perfeccionismo, né, gente, pra quem entrou depois. E aí a gente tá querendo saber a respeito aí. Vocês consideram uma pessoa perfeccionista? E com o que você é mais perfeccionista, né? Quem falou aí que é perfeccionista até demais? Em que áreas da vida você se sente mais perfeccionista, né? Com a sua aparência, com as suas realizações no trabalho, em casa, né? Com os afazeres de casa. Em que ambientes você se sente mais perfeccionista? Vão falando aí pra mim. Em que áreas você sentem assim que, puxa, isso aqui em mim é demais, eu exagero no nível de perfeccionismo. Vão me falando aí, tá? Enquanto eu espero vocês responderem aí no chat, eu vou abrir no meu material aqui, tá? De apoio pra falar pra vocês. A Lê falou, eu não sou perfeccionista. Você não é perfeccionista, Lê? Você não é perfeccionista? Não pouco. Te conheço, garoto. É verdade. E em que áreas, assim, vocês se percebem, né? Você percebe, por exemplo, mais esse perfeccionismo. Em que áreas esse perfeccionismo é mais entra em confronto, né, com a realidade de vocês? É no trabalho, é nos afazeres de casa, é com a aparência, é com o modo como vocês, né, vão cuidar de vocês, da sua aparência. Me contem aí. Enquanto isso, eu vou falando para vocês algumas características, sabe, do perfeccionista. Por exemplo, né, uma primeira característica do perfeccionista é procrastinação. A gente até falou sobre isso, né? Eu até coloquei no videozinho hoje. Altamente ligado, né? Procrastinação com perfeccionismo. Então, uma pessoa perfeccionista, ela tende a fazer o quê? Adiar, deixar as tarefas para o último minuto. Por quê? Porque ela tem medo de não realizar perfeitamente. Leila, não conta não, tá? Lei disse até na minha respiração. Na minha respiração. Meu Deus do céu, essa é perfeccionista mesmo. Oi, Irol! Carol entrou. É uma tendência, né, que as pessoas têm é fazer isso, né? Uma pessoa perfeccionista. Ela procrastina, né? Se identifica, levanta a mão. Dá o coraçãozinho para eu saber que você se identifica. Vocês também que são perfeccionistas e que estão aqui na live, sentem que vocês acabam adiando muitas tarefas também? Acontece, né? Gente, desculpa a abrição de boca. É por causa do meu ciclo do sono. Até explicar isso pra vocês, tá? Meu ciclo do sono nesse horário, eu já tô produzindo, né, os hormônios necessários para eu dormir mesmo. Então eu já começo a abrir a boca, já começa a ficar. Meu celular, inclusive, a tela dele já tá no modo leitura, tá? Inclusive a sugestão que eu dou pra vocês. Então eu já tô nessa abrição de boca, não estou fadigada de falar com vocês, só tô fazendo o meu ciclo do sono normal, pelo horário que eu levantei, pela vitamina D que eu tomei de manhã, certinho, né? Natural, do sol, por causa do todo o processo, tá? Outra coisa que um perfeccionista faz, gente, ele hesita em delegar tarefas, ele tem dificuldade de confiar, né? Que as tarefas vão ficar bem feitas. E aí, ele faz o quê, né? Ele é perfeccionista, então ele entende assim, eu vou fazer sozinho porque eu garanto que eu faço melhor do que ninguém. Identifica com essa frase? Enquanto isso, eu vou ler o comentário de vocês, enquanto vocês falam pra mim se vocês se identificam. É raro, mas acontece com frequência. Pois é. E aí, outra coisa, tá? Enquanto vocês vão pensando aí. Então, hesitação, né? De confiar nas pessoas, né? Mamãe diz eu. Com o que você se identificou aí, mãe? Prefere você mesma fazer porque acha que a galera não vai fazer bem feito? Ou que não vai fazer do teu jeito? Gente, minha mãe para arrumar a casa, eu vou contar pra vocês, tá? Revelar o segredo aqui da minha mãe agora, rapidinho. Minha mãe é uma expert, né? Da arrumação de casa. Quem conhece ela aí não vai dizer, vai entender que eu não tô mentindo, vai confirmar essa verdade que eu tô contando aqui agora. E minha mãe, ela prefere mesmo. Ela é extremamente proativa. Então, em casa, eu lembro, né, dela às vezes delegar alguma coisa pra gente fazer e ela não esperava a gente fazer, não. Aquilo quando estressava ela, ela pegava aquele trem, já fazia, já acabava, já terminava. E aí ela fazia do jeito dela, né? E ela tem essa. Os perfeccionistas costumam ser pessoas muito proativas, tá, gente? Também.
Costumam ser pessoas, não é só coisa negativa, né? Eles são muito proativos também, o que é um benefício, né? Ligada na 220, certeza, certeza. Ela é mesmo, Lê. Ligada na 220, 330 até eu diria. Só que o que acontece também com o perfeccionista, né? Uma outra característica comum dele é que ele sempre tem trabalho excessivo. A pessoa perfeccionista ela pode se dedicar demais ao trabalho e aí ela coloca grande pressão sobre si mesma para alcançar um resultado impecável. E aí, quando você fala com um perfeccionista, ele está sempre muito atarefado. Muito atarefado. E aí, por quê? Ele quer executar tudo com perfeição. E ele não sabe delegar, né? Ele não sabe dividir a carga com o outro. Ele acha que ele também não precisa de ajuda, né? Que ele sabe fazer melhor, né? O jeito dele é melhor, né? Tem essas características aí, tá bom? Mas aí, vindo pro tema, né? Propriamente dito, a gente ia falar principalmente nessa live, dicas, né? De como lidar com o perfeccionismo. Então, vou falar para vocês algo que eu faço no tratamento, tá? Quando a pessoa vai lá, faz o teste comigo, eu identifico que a trava da perfeição dela tá alta. Primeira coisa, a gente faz um trabalho de diálogo interno. Já falei disso aqui também em outras lives, tá? A gente faz vai avaliar, né? Eu ia falar um parâmetro, né? Mas não, a gente vai avaliar, né? Como é que tá o diálogo interno dessa pessoa. Não raro, tá? Não raro. A maioria das pessoas que tem o perfeccionismo, elas têm esse diálogo interno muito duro com elas mesmas. É uma cobrança, uma autocobrança, é uma vozinha. O que eu tô falando de diálogo interno, né? Pra quem é novo aqui e não tá sabendo o que eu tô falando. Diálogo interno, gente, é aquela conversinha que fica dentro da sua cabeça, tá? Aquela conversinha que fica martirizando ali dentro da sua cabeça, te dizendo, né? Que você não pode errar, que você tem que ser 100 pra você ser perfeito, que isso que você tá fazendo não tá legal. Aí quando o outro te elogia, você nem aceita o elogio dele, porque na sua cabeça aquilo que você fez foi muito pouco em comparação com o que você pensa a respeito de si mesmo. Então a gente vai, não vou entrar em técnica, tá? Não vou entrar em técnica da PNL. Eu gosto de fazer técnica da PNL junto com vocês, então não vou entrar nisso. Durante o tratamento eu introduzo técnica da PNL e aplico o gatilho no paciente. Faço, né? Vou criar um gatilho para ele conseguir desvincular esse diálogo interno negativo para vincular um diálogo interno mais produtivo. Então eu vou dar dicas práticas para vocês, que eu acho que vai ficar mais fácil e vai servir como gatilho mental também. Mas antes de falar com vocês esses gatilhos, eu vou descrever, né, e contextualizar para vocês a importância de um gatilho pra gente, tá ok? Dúvidas podem ir mandando aí, podem me perguntando, podem me interrompendo, tá? Fiquem à vontade. Então, primeiro, só para contextualizar essa questão do gatilho. Essa ideia criada de gatilho, ela foi criada por um médico russo, que o nome dele deixa eu só confirmar aqui, gente, Pavlov. Pavlov? Deixa eu ver se eu tô falando certo. Pavlova. Pavlova? Gente, aí eu falo o nome dele errado. Médico russo. Deixa eu só confirmar aqui, tá? Pra ver se eu não tô falando besteira pra vocês. Ele é um médico que ele criou, foi ele que conseguiu criar, né? Pavlova, tá, gente? Isso mesmo. Ele conseguiu criar um método, né? Pra lidar com essa questão do gatilho mental. Como que ele fez? Ele fez um teste em cachorros e aí ele fez assim. Ele treinou alguns cachorros para que eles ficassem com água na boca, mesmo sem comida por perto. Então, o que ele fez? Toda vez, ele ia lá e alimentava os cães. Toda vez que os cães eram alimentados, ele tocava um sininho, né? Uma sineta. E aí os cães começaram a assimilar o quê? Toda vez que essa sineta toca, eu estou com fome. Eles associaram isso à comida. Então, o sino para eles era símbolo de comida. Símbolo, comida. Símbolo, comida. O sininho, comida, tá? Então, toda vez que ressoava, eles entendiam que era, olha, isso é a comida. E aí, o que eles começaram a observar? Começaram a colocar pratos mesmo, né, vazios diante dos cães. E os cães, só pelo som, né, da sineta ali quando tocava, né, do sininho, eles já demonstravam características de estarem famintos. Davam sinais de estarem famintos a pontos de babar mesmo. Então, ficou-se comprovado que eu posso fazer um gatilho externo para provocar uma reação interna em mim. Um desejo, uma vontade, entendeu?
E isso faz muito sentido, não concorda? Quando eu faço ativo, né, externamente algo em mim, eu consigo provocar uma emoção. Então eu posso fazer isso de modo proposital, eu não preciso esperar isso acontecer naturalmente. Então a ideia de gatilhos, gente, ela surgiu daí, tá? E foi um estudo não só, né, dos cachorros, mas também de como funciona o cérebro humano. Eu sou movida, né, a gatilhos o tempo todo. Eu recebo gatilhos o tempo todo. A gente só não se dá conta. Você lembra? No início aqui agora eu falei pra vocês, né? Olha como é que eu já tô produzindo o hormônio do sono só por causa da questão da luz, né? A luz do meu celular já tá amarelinha. Então eu já tô usando um gatilho externo para produzir até uma produção de hormônio, né, dentro de mim, que colabora com o meu sono. Então, aquilo que está, né, externamente falando, eu posso usar também a meu favor para produzir um gatilho e eu conseguir trabalhar com qualquer trava. Então, falando sobre a trava da perfeição. Tendo isso alinhado, acho que agora ficou claro, né, o que está por trás aí de gatilho. Alinhando isso, então, agora fica fácil da gente entender. Eu tenho, por exemplo, em mim a perfeição. Exemplo, a trava do perfeccionismo, né? Eu descobri lá que eu tenho um perfeccionismo muito alto. Então, o que eu posso fazer para destravar meu perfeccionismo? Então, primeiro, atenção ao seu diálogo interno. Primeiro de tudo, qual que é a conversinha que fica na sua mente quando você comete um erro? Se quiserem anotar, tá, gente? Fiquem à vontade. Primeiro de tudo, eu vou me perguntar, qual que é a conversinha na minha mente quando eu cometo um erro, tá? Atentar ao meu diálogo interno. Se estiverem anotando, é isso aí. Prestar atenção no meu diálogo interno. Qual que é a conversinha na minha mente? E aí eu vou deixar vocês falarem pra mim. O que vocês falam pra vocês mesmos, quando vocês cometem um erro? O que vocês falam pra você? Qual que é a mensagem que fica aí dentro? Só pegar minha caneta. Qual que é a frase que fica repetindo aí? Enquanto vocês falam, eu vou falar também pra vocês sobre como que era a frasezinha que ficava na minha cabeça, tá? Era assim, ó. Porque eu ressignifiquei isso, né? A frasezinha era: de novo? De novo? Não acredito que você errou de novo. Eu não acredito. E era assim. E era nesse tom de insatisfação, tá? Que eu tô fazendo pra vocês. Não acredito que você errou de novo. Era assim. E olha que às vezes eu falava isso quando era a primeira vez, tá? Que eu tava cometendo aquele erro. Mas era essa frase que vinha na minha mente. De novo? Você tá errando de novo? Não acredito. E era nesse tom. Eu acabo pensando que poderia ter feito de outra maneira. E qual é a frase que vem, Elô, na cabeça? Qual que é a frase que vem? Assim, eu quero que vocês pensem exatamente na frase que vem, sabe? Tipo, eu entendi, né, Elô, que você fica pensando que poderia ter feito de outra maneira. Mas qual que é a frase de acusação que vem? Ela vem o quê? Você podia ter feito melhor. Ah, de novo, né? Qual que é a frase que vem, entendeu? Como que é a frase de acusação? Porque o perfeccionista, ele tem um diálogo de acusação. Ele não tem um diálogo amoroso. Ah, fulana, você poderia ter feito de outra maneira, né? Ele não fala assim com você. O diálogo do perfeccionista, ele é agressivo, ele é acusador, tá? Vou continuar lendo aqui os comentários. A minha é: não tenho o que fazer comigo. Puxa, duro. Duro demais. Não sei fazer nada certo, mesmo fazendo certo e errando 1%. Duro demais. É isso aí, ó, que eu quero que vocês prestem atenção. Qual que é a frase que vem na sua cabeça quando você faz algo errado? Porque o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa frase e vai refazer ela, tá? A gente vai desvincular essa frase do erro. Porque essa frase, ela tem a ver com uma crença que você tem a respeito de você mesma, tá? Vou discursar a respeito da frase de cada um aqui, por exemplo. A frase, por exemplo, né, da Elo, ela, por exemplo, ela disse que ela acaba pensando que ela poderia fazer de outra maneira. Então, essa frase, ela indica, é como se ela dissesse para ela que ela tem capacidade de fazer melhor. Então, ela está dizendo para ela mesma: podia ter feito melhor, né, minha filha? Podia ter feito melhor. A Dalê, né, por exemplo, não tem o que fazer comigo. Olha o que está embutido aí, né, na crença limitante. Talvez a crença, não sei exatamente, né, não, teria que avaliar melhor, mas pode estar ligada com a crença limitante de se sentir incompetente. A trava da competência também pode estar alta, né? Não se sente competente, porque a pessoa falar que não o diálogo interno, não tem que fazer comigo mesmo, tipo, eu não tenho jeito, por causa de um erro, por causa de um desacerto, né?
Aí, a outra frase, né? Não sei fazer nada certo. Não sabe fazer nada certo. Olha o exagero, né? Então, pode ter uma crença limitante aí por trás, né? De que, não só do perfeccionismo, mas da autoconfiança, né? Também. Deixa eu ver outro comentário. Eu sei fazer. Eu sei fazer. Essa frase do eu sei fazer, ela tá embutida a ideia de que, assim, você podia ter feito melhor. Você sabe fazer, né, cara? Por que tu fez errado? E você, às vezes, sabendo fazer, você faz errado. É normal, né? Seu arroz, você que cozinha, você não faz a comida igualzinha todos os dias, mesmo sabendo fazer, né? Só ler os comentários aqui. Não sei ser bondosa comigo mesma, mas sei ser bondosa com as pessoas. Vou até comentar a respeito disso, tá, Lê? Que você comentou aí. Muito importante esse ponto. Você não sabe fazer com o outro, mas você sabe com você mesmo. Tem uma atividade, tá? Tem uma técnica que eu aplico em tratamento que chama posições perceptivas. Eu não vou aprofundar nela, mas eu vou dar uma dica para vocês que pode ajudar vocês a fazer algo parecido. Eu não sei fazer, né? Mamãe falou. A frase que vem é: você não pensou o suficiente. Puxa, entendi. A cobrança a respeito do que você talvez planejou antes, né? Você não pensou o suficiente, você não se preparou o suficiente. Mas aí é interessante nessa questão, né? A gente esquece que a gente é limitado, até nos planos, né? É diferente, eu sou uma pessoa de planos. Eu não consigo ter um propósito pré-estabelecido, eu consigo ter um plano. E posso lutar para alcançar e fazer o meu melhor por ele. Mas mesmo assim, mesmo planejando, mesmo me organizando, eu corro o risco de ainda assim ser insuficiente, não fazer certo, não, né? Nesse sentido, né? Ser insuficiente, né? Entre aspas. Não ser exatamente aquela expectativa que eu criei, né? E muitas vezes o que acontece, né? Gostei dos comentários de vocês, gente, muito bons. Então, primeiro, atentar ao diálogo. Primeiro, atentar ao diálogo, tá? Eu tava falando, né? Muitas vezes o que acontece é a métrica que você tá colocando. Então, você, primeiro, né? Eu fortaleci, eu atentei ao meu diálogo. O que eu tô falando para mim mesma? Atentei, identifiquei? Vou mudar esse diálogo diante da métrica realista, tá? Então, eu não sei fazer. Tá, mas você nunca fez. É claro que você não vai saber fazer. Deu pra entender? Olha que diálogo mais, né, acessível. Segundo, né? Exemplo, né, pelos comentários aqui de vocês. Deixa eu até voltar aqui pra lembrar. Não sei fazer nada certo. Tá, você não sabe fazer isso certo, mas você já fez tanta coisa certa na vida, né? E os 99% que você fez certo, né? Tá, vou pegar esse gatilho aí, essa gatilho não, né? Essa deixa aí que a Leilana falou a respeito de ser bondosa com as pessoas, às vezes não conseguir ser bondosa com a gente mesmo. Diálogo interno, o que eu faço para melhorar a conversa comigo mesma? Antes, toda vez que eu me ouvir falando algo, quando eu cometer um erro, eu vou parar e vou entender qual que é a vozinha que tá na minha cabeça. Isso vocês já viram, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar assim, vou fazer essa pergunta para mim, tá? Eu falaria isso para minha melhor amiga? Eu falaria essa mesma frase que eu estou falando para mim, para minha melhor amiga? Então, me digam aí, vocês falariam essa frase que vocês falam para você mesmas aí, né, na mente de vocês, para a melhor amiga de vocês? Vocês usariam esse tom de voz? Porque tem um tonzinho de voz, tá, gente? Reparem. Se vocês ainda não repararam, comece a reparar a partir de hoje. A gente tem até uma voz diferente dentro da nossa mente de acusação. A gente fala num tom diferente, tá? Reparem o tom também, porque tem um tonzinho, tá? Tem uma entonação da voz diferente. Quando você fala, quando você pensa em algo bondoso e quando você pensa em algo de acusação. Então, eu quero que vocês pensem não só na frase falada, mas também no tom que ela aparece lá dentro da sua mente. Ela não aparece num tom bondoso, não. Ela aparece num outro tom. Então, a gente vai ressignificar isso. Dica. Se você falar... Deixa eu só ler os comentários aqui. Eita, pesado. Não falo, porque se eu falasse, ela não seria minha amiga. Exato. Não me imagino dizendo isso pra ninguém. Exatamente. Gente, até hoje, toda vez que eu fiz essa pergunta pra alguém com problemas de diálogo interno, nesse nível de acusação e que provoca o perfeccionismo, todo mundo me fala a mesma coisa. Eu não falaria isso nunca pra uma amiga. Não falaria isso nunca pra minha melhor amiga, até porque senão ela nunca seria minha melhor amiga.
Então é isso. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão perguntar isso pra vocês. Eu falaria isso com a minha melhor amiga? Se eu não falaria, eu não vou falar pra mim. Então, se eu não vou falar pra mim, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha frase. Então, ó, primeiro, diálogo interno, avaliei, identifiquei qual que é a frase que tá ali dentro. Segundo, peraí, eu falaria isso pra minha melhor amiga? O que eu falaria pra minha melhor amiga nessa situação que eu tô vivendo? Posições perceptivas, tá, gente? Tô mudando vocês de lugar. Tô pegando vocês da situação, levando vocês pra situação de fora e colocando a pessoa que você mais ama dentro da situação, tá bom? Precisa ser a pessoa que você mais ama, tá? Você vai pegar a pessoa que você mais ama e vai pôr ela dentro dessa situação que você tá vivendo. Aquele erro que você cometeu, que você foi dura com você vai pensar que é a sua melhor amiga, a pessoa que você mais ama, né? Pode ser um familiar, dentro daquela situação, cometendo esse mesmo erro que você. O que você falaria para essa pessoa? Então agora eu quero que vocês se proponham a pensar nisso, tá? O último erro que vocês cometeram, pensem aí. Qual foi o último erro que vocês cometeram, que vocês ficaram muito decepcionadas com vocês mesmas, assim? E o que vocês falariam para amiga de vocês se ela tivesse nessa situação? O que vocês falariam para ela? Eu vou começar, tá? No último erro que eu cometi, na minha antiga voz de acusação, eu seria muito cruel. Eu falaria assim: eu não acredito que você esqueceu isso. Cara, como é que você pôde esquecer isso? Você é muito, muito distraída. Você é muito irresponsável, tá? Eu falaria isso na minha antiga versão. Na minha versão atual, eu falei assim pra mim mesma, porque eu pensei como se eu estivesse falando pra uma amiga minha. Lu, e eu usei essa expressão, tá? Eu me chamei de Lu na minha mente. Eu falei pra mim: Lu, isso acontece. Isso acontece. Vai lá, se desculpa e refaz o processo. Tá tudo bem, é normal se esquecer. Você não é uma máquina. Você não colocou no Google, né? Lá na Google Agenda. Então você esqueceu. Tá tudo bem, Lu. Você vai conseguir reprogramar isso aí. Tô dando o meu exemplo para vocês entenderem, tá? Então eu quero que vocês falem agora para mim o que vocês diriam para uma amiga de vocês diante do último erro que vocês cometeram. Oi, Kate! Kate entrou aí, que legal. Ler os comentários aqui de vocês. Não falo porque ela não seria minha amiga, ok? Não me imagino dizendo isso pra ninguém, ok? Eu não teria coragem de falar pra minha amiga. Verdade, verdade. A gente não tem coragem, né? Então comentem aí pra mim agora, ó. Quero que vocês comentem pra mim o que vocês falariam pra amiga de vocês, né? Pensem no último erro que vocês cometeram, como vocês foram duras, né? Duras com vocês mesmas. E aí pensem aí, ó. Ah, não foi eu que cometi esse erro, foi minha amiga que cometeu. O que eu falaria pra ela? Que tipo de frase eu diria pra ela? Aí eu dei o meu exemplo, né, pra vocês do último erro que eu senti que eu cometi, mas aqui meu diálogo interno foi tranquilo, foi brando. E isso alivia muito meu perfeccionismo, tá, gente? Porque eu me identifiquei, né, por muito tempo como uma pessoa perfeccionista. Eu já fiz o teste de travas, né? Eu não tenho essa trava alta mais na minha vida. Até porque eu tô aqui falando pra vocês hoje, né? E essa exposição que eu tô é uma prova que essa trava não tem mais na minha vida, né? Essa aqui, me expor na rede social e me expor numa live era uma das principais dificuldades que eu tinha e que meu perfeccionismo me atrapalhava. Eu até falei isso pra vocês, né? Me dizem aí o que vocês falariam pra amiga de vocês, né? Se elas estivessem no lugar de vocês. Como é que vocês seriam, né? Qual que seria o diálogo? Qual que seria a conversa com ela? Vocês falariam, fulana, tá tudo bem, todo mundo comete erros, algo assim? Me dizem aí, né? Quando vocês vão falando aí, comentando no chat, eu vou falando pra vocês a respeito do próximo passo, tá? Então, primeiro, ó, diálogo interno, eu vou fazer a identificação do diálogo, só recapitulando. E depois eu vou me perguntar, será que eu falaria isso pra uma amiga? Eu falaria isso pra uma amiga minha? E depois que eu entendo que não, eu vou pensar o que eu falaria então pra essa amiga, tá? Deixa eu ler. Eu falaria que infelizmente nem sempre conseguimos agir de forma que gostaríamos, mas que tá tudo bem. Olha, gente, olha que diálogo acolhedor, olha que diálogo amoroso, tá vendo? É isso que você falaria pra uma amiga, né? E essa amiga, ela tá na mesma situação que você, né?
Outra, né? Calma, todos cometem erros. Olha que carinhoso, né? Ó, calma, tá tudo bem, todo mundo comete erro, né? Outro nível, né? Já reparou quando a gente pensa no outro, né? Aí quando você vai fazer isso pro outro, aí você é mais amorosa, né? E certamente, gente, eu tô dando esse exemplo porque é o que os amigos fazem pra gente. Eles são assim mesmo, eles são bons pra gente, né? Agora, a pergunta, né? Que é uma pergunta muito importante. Então, depois que vocês fizerem essa pergunta, né? Vocês vão avaliar o que vocês falariam pra essa amiga. Vocês vão entrar no exercício de falar isso pra vocês mesmas. Ai, Ana, mas tá aí a dificuldade. Eu não consigo falar pra mim mesma. Eu falo isso pro outro, mas eu não consigo falar pra mim mesma. Toda vez que você se perguntar, eu falaria isso pra uma amiga? Eu falaria isso pra uma amiga? Então, automaticamente, se você pensar que não, pela lógica, pelo raciocínio lógico, você não pode falar isso pra você mesma, né? Você não pode falar isso pra você mesma. Então, como que eu mudo isso? Como é que eu consigo, né? Gente, só meu computador tá descarregando, vou só colocar pra carregar aqui rapidinho. Eu vou precisar dele. A respeito dessa questão do falar pro outro, né? Eu vou trazer pra vocês daqui a pouco como que vocês podem ver vocês, né, de maneira mais amorosa também, até pra mudar o diálogo, tá? Só colocar pra carregar aqui, peraí, rapidinho. Aí, prontinho. Sim, deixa eu ler mais comentários aqui, mas eu me senti assim. Por mais que eu me esforce, nunca vou atingir o ideal que as pessoas esperam de mim, porque não sou capaz de me adequar ao normal da sociedade. Entendi, faz sentido. E na verdade, no fim das contas, tudo envolve a sua métrica, né? A Lei comentou aí. Gostei muito desse comentário, inclusive. Tudo tem a ver com a sua própria métrica, no fim das contas. Porque, olha o que você falou. Você falou que por mais que você se esforça, você nunca vai atingir, né, o que as pessoas esperam de você. Porque você não é capaz de se adequar à norma da sociedade, tá? Ao normal da sociedade, né? O normal, vamos conversar aqui sobre o que é normal. O que é normal, gente, é relativo. Vocês não concordam? A gente tem até uma frase, assim, uma brincadeira, a gente até fica brincando assim, que de perto ninguém é normal, né? De perto ninguém é normal. Gente, o ser normal é muito relativo. É algo extremamente relativo. Né? O que é ser normal? E o que é ser padrão? Né? Eu falo pra você assim, sempre uso o exemplo da régua, né? Por exemplo, essa expectativa que você tem, no caso da Lê, né? Vamos concentrar nesse exemplo dela. Essa expectativa que ela tem a respeito do modo como de atingir o ideal para as pessoas está muito mais dentro dela do que as pessoas esperam em si. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes as pessoas à sua volta diz para mim se eu estou mentindo. Elas são gratas, satisfeitas e felizes com o que você pode oferecer a elas. Inclusive as pessoas que mais te amam. Essa sensação de insatisfação, de idealização, de atingir o ideal, ela tá dentro de você, não fora. É como se fosse assim, né? Para ilustrar, falando da régua, tá? As pessoas por fora, elas estão. É isso aqui que elas estão esperando de você, ó. É isso aqui, tá? Elas estão esperando isso aqui de você. Você, dentro de você, na sua cabeça, é isso aqui, ó. Dentro da sua cabeça você tá achando que é isso aqui que elas querem. E aí pra você fica inatingível mesmo. Porque essa régua é de 20 centímetros, essa é de 30, né? A sua régua é de 30. E aí nunca fica atingível mesmo. Porque na sua cabeça, né, as pessoas estão esperando de você 30, mas no fim das contas você tá dando 20 e elas estão gostando dos 20. Tá tudo bem. E tá tudo bem também o dia que elas esperam 20, você dá 15, porque ninguém é 100% todo dia, não tem jeito, né? A gente não é um robô, né? A gente não é um robô. Lembre-se que tem um pensamento atípico, e isso não me permite atingir o neurotípico. Ah, entendi. Não, sim. A lei, gente, acredito que você vai me permitir me falar, né? A lei tem um pensamento acelerado, né? O diagnosticado como TDAH. Há uma diferença, sim, mas mesmo tendo um pensamento atípico, você consegue.
desvincular o modo como você vê a si mesma. Mas o que eu quero destacar aqui, né? Não tem a ver com o que as pessoas esperam de você. Não tem. Não tem a ver com o que a sociedade está esperando. Tem a ver com o seu mapa mental. Tem a ver com o modo como você enxerga que as pessoas estão esperando de você. Isso vale para todo perfeccionista, tá, gente? Independentemente do diagnóstico. Independentemente se você tem o TDAH ou se você tem a bipolaridade, tá? Enfim, ou depressão, enfim. No fim das contas, o raciocínio é o mesmo, tá? Pensamento, emoção e ação. Essa é a sequência. Pensamento, emoção e ação. Então, muitas vezes é o que eu penso sobre mim mesma que me gera uma emoção e que me provoca uma ação. Então, às vezes, a minha ideia de que as pessoas estão esperando, né? Mais é que vai fazer isso comigo, né? Vai me pôr nesse modo perfeitinha, né? Tá. Então, diálogo, tá? Tem como pegar um cérebro novo no cemitério. Meninas, tudo velho. Tudo acabado. Não dá pra usar do cemitério. Não dá. Não dá. Não, é uma coisa que a gente fala muito sobre saúde mental, tá, gente? Até é bom a Leilana comentar isso aqui. A saúde mental, ela não vem do fato de você restaurar o cérebro. Isso é impossível. Fisicamente impossível, cientificamente impossível. Não tem jeito. Não tem jeito. Esquece, tá ali, droga, né? Não tem jeito. A gente faz o que com a saúde mental? A gente ressignifica os padrões. Lembra que eu já falei isso aqui pra vocês? A gente passa a maior parte da vida repetindo e agindo por emoção. Repetição, emoção. Repetição, emoção. O que a gente faz em terapia, né? Para trazer para o paciente uma melhor saúde mental, é trazer para o consciente e fazer o trabalho de ressignificação. Então, é o modo como você se vê que a gente vai trabalhar. O modo como você se encara. Fortalecer pilares de amor próprio, tá bom? Então, só voltando aqui, ó, pra sequência, né? Diálogo, observei como eu tô falando comigo mesma. Pensei na minha amiga. Falaria isso pra minha amiga? Só perguntar isso, tá, Lê? Só essa pergunta que você vai ter que lembrar. Eu falaria isso pra minha amiga? Tá bom? Viu que tá se acusando? Presta atenção no seu diálogo interno. Viu que tá sendo dura com você? Parou e pensou, eu falaria isso pra minha amiga? Não, então não vou falar pra mim mesma. Ai, Ana, mas é muito difícil eu ter esse raciocínio. Tá. Quem vai ser sua melhor amiga? Se não existe ninguém no mundo, tá? Vamos pensar numa cena apocalíptica, igual aqueles filmes, tá? Apocalípticos, assim. E aí o mundo não tem mais ninguém no mundo, só tem você. Vai esperar isso acontecer pra você ser sua melhor amiga? Tem uma frase que eu amo, tá, gente? Eu sempre trago ela. As pessoas vão te amar exatamente como você se ama. As pessoas, gravem essa frase. As pessoas vão te amar como você se ama. Você ensina o caminho do amor para as pessoas. Você ensina para elas como você gosta de ser amada pelo modo como você se ama. Posso provar por meio de exemplo, tá? Vocês estão me vendo aqui na live, aí vocês reparam que eu tô com um brinco, né? Aí vocês reparam aqui que meu cabelo, né, tá cacheado, que eu uso óculos. Vocês têm, no tempo de frio, vocês estão sempre me vendo com uma blusinha de frio, né? Aí pra você demonstrar amor pra mim, você vai me reparar. Você vai falar, Ana gosta de esmalte, né? Ana gosta de brincos. Vocês vão me... Por quê? Eu tô me dando esse amor primeiro. Eu fui lá e comprei um brinco, eu cuidei, né? Tô falando de questões físicas, tá, gente? Só pra vocês entenderem, pra ficar mais fácil. Então você vai captar a mensagem por eu demonstrar amor por mim assim. Ai, a Ana gosta de fazer isso por ela. Agora, a Ana gosta disso. Você vai identificar que eu gosto de mim por causa do modo como eu me visto, me arrumo, as coisas que eu uso, os acessórios que eu uso, e aí você vai registrar isso. Você vai falar, ela gosta disso. Quando eu quiser dar um presente pra Ana, eu vou dar a ela isso, porque eu sei que ela gosta disso. Eu já ouvi ela falando. Um dia eu ouvi a Ana falando que gosta de um creminho cheiroso pra passar na mão, não sei o que ela toma banho, passa um creminho, vou dar ela um... Entendeu? Gente, na vida é a mesma coisa. Gravem essa frase. As pessoas vão te amar exatamente como você se ama. Você vai ensinar pra elas o caminho do amor. Tá bom? Lembrem disso. A gente ensina o caminho, né? O caminho de me amar, né? Eu ensino o caminho para me amar para as pessoas pelo modo como eu me amo. Porque vocês concordam também que não adianta eu exigir, né? Por exemplo, eu sou extremamente perfeccionista comigo, eu me cobro, eu me martirizo, né?
Quando vem isso do outro, reparem, eu já falei isso também aqui em outra live. Quando eu sinto isso do outro, alguma exigência a mais do outro, o que acontece comigo? Eu entro em conflito. E aí eu fico muito mal, porque o outro tá cobrando de mim uma coisa que eu já me cobro demais. Aí aquilo vem como somatória, entendeu? Eu já cobro de mim 100%. O outro veio e cobrou de mim 20%. Eu não me senti 20% cobrada, eu me senti 120% cobrada. Eu somei o meu interno com o meu externo. Eu somei. Só que aí eu não descontei. Eu não resolvi aqui dentro. Eu fui lá e fiz o quê? Descontei na pessoa que me cobrou os 20%. A pessoa falou, me apontou uma falha ali, me falou pra mim, ó, mas isso não ficou tão legal. Ó, mas isso aqui você podia melhorar aqui. Aí eu fiz o quê? Explodir com essa pessoa. Porque no fim das contas, eu me cobro 100%. E aí somou com os 20% que a pessoa só quis me apontar ali, né? Às vezes até com paciência, com amor, bondade, só que eu já tava com o meu balde cheio, aí eu explodi, né? Aí eu derramei naquela pessoa. Faz sentido para vocês? Já se viram nessa situação? Lembrem disso, gente, a maioria das vezes, enquanto vocês vão respondendo aí. A coisa não tem a ver com o outro, não tem a ver com o meu externo. Da grande maioria das vezes, tem a ver comigo mesma, com o modo como eu me vejo, tá? E perfeccionismo não tem nada a ver. Ah, o modo. Tá, às vezes a gente veio de uma criação, né? Porque a sua formação, de 0 a 5 anos, você tá formando sua personalidade, beleza? Às vezes você vem do ambiente e acabou te exigindo muito mesmo, e isso influenciou em quem você é. Mas enquanto adulto, eu tenho responsabilidade, não é por quem eu sou, pelo modo como eu me encaro, o modo como eu me vejo. Fala-se muito menos do que eu, né, da pressão que é exercida sobre mim, do que da questão do modo como eu me vejo, tá? Do modo como eu me encaro. Então, vou recapitulando as dicas aí, tá? De hoje. Já estamos finalizando, tá, gente? Diálogo interno, melhorar meu diálogo interno. Cuidado como eu tô falando, lembrar a frase que eu tô falando pra mim. Perguntar se eu falaria isso pra uma amiga, né? Falaria isso pra uma amiga? E a resposta se não falaria, não vou falar pra mim mesma. É lembrar, gente, que eu tenho que ser a minha melhor amiga, né? Eu tenho que perguntem isso pra vocês mesmas, né? Ou façam as pazes com vocês mesmas, falem pra vocês mesmas, eu quero a partir de hoje ser minha melhor amiga, tá bom? Eu quero a partir de hoje ser a minha melhor amiga. O caminho do amor é eu que ensino para as pessoas vão me amar como eu me amo. Lembrem-se sempre disso, tá bom? Vou aproveitar que a gente tá aqui e vou tentar fazer um print. Vou finalizar a nossa live aqui, vou encerrar ela aqui hoje. Vou fazer um print da nossa live porque eu nunca lembro de fazer, gente, vocês me perdoem, eu nunca lembro, de verdade. E aí, deixa eu só clicar aqui pra fazer. Vou deixar um tempinho também pra vocês fazerem, tá bom? Fiquem à vontade. Vou fazer sorriso aqui, que vocês sempre colocam foto minha com a boca aberta conversando. Vou fazer sorrisinho pra vocês tirarem a foto bonitinha, tá? 1, 2, 3 e... Aí, consegui tirar a minha aqui, espero que vocês também. Coloquem, né, o printzinho da live, se vocês conseguiram tirar aí. E coloquem, tá, a frase dessa live que mais marcaram, né? Mais marcou aí vocês, tá? Que foi mais importante. Que virou alguma chave, que ressignificou, que fez algum sentido pra vocês, tá bom? E esses últimos minutinhos, se vocês quiserem, né, pedir, repete alguma frase, né, fala alguma coisa, podem ficar à vontade também, tá? Enquanto eu só finalizo aqui e fecho. A respeito do perfeccionismo, tá, gente? É uma nuance que a maioria das pessoas, né, que a gente vive, que eu convivo, né, tem essa trava alta, tá? A gente vem mesmo de uma cultura que acaba exigindo isso muito de nós, na escola, né, você tem que ser sempre 10, aquela coisa toda, né? Um padrão, né, que as pessoas ficam criando. E quando eu trabalho com os meus alunos, né, porque eu também tenho outro trabalho com os alunos, eu tento trabalhar isso muito neles, né? Vocês não precisam ser 10 em tudo para serem bons. Eu tento parabenizar muito eles, né? O elogio, gente, ele não precisa de vir de fora. Ele precisa vir de dentro, tá? Então, atenção ao diálogo de vocês. Se elogiem mais, né? Se elogiem mais, tá? Gostou muito dessa, né, Lê? Nós ensinamos o caminho de como queremos ser amados. Exato. Eu ensino o caminho. E se eu não tô fazendo esse caminho, o problema tá na minha percepção a respeito de mim mesma. Então, comecem a mudar o diálogo, tá?
Comecem a mudar o diálogo. Vai mudar muita coisa em vocês. Então, desafio da semana, né? Essa semana, prestem atenção em como é que vocês estão falando com vocês mesmos diante de uma falha, de um erro. E tentem perguntar isso pra vocês. O que eu falaria pra uma amiga e mudar, tá? Ressignificar esse diálogo aí. Amei estar com vocês essa noite. Obrigada por terem ficado aí até um pouquinho mais tarde, né? Geralmente a gente encerra 10. Eu também comecei um pouquinho mais tarde hoje. Mas para nossa higiene do sono ser produtiva, né? A gente precisa encerrar agora. Gente, muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Foi muito bom estar aqui. Para quem vai assistir, né, gravada a live, pode depois me mandar no direct ou fazer nos comentários, né? Alguma pergunta. E o grupo Hora VIP, tá? Podem entrar para participarem de mais lives como essa, tá bom? Um beijo para vocês. Uma boa noite.